Vamos lá, Barbosa, acho que a gente está no ar já. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, a todo mundo que está aqui acompanhando a Expert diferente, ao vivo aqui para todo mundo online. E é com grande satisfação aqui que eu venho moderar essa conversa aqui entre grandes gestores para falar um pouco mais sobre o FIP de infraestrutura. O FIP de infraestrutura é uma classe de ativos que tem ganhado bastante relevância no mercado recentemente, principalmente com a queda da taxa de juros. Então, é uma alternativa aqui para a pessoa física investir diretamente em ativos de energia e infraestrutura, com a isenção de imposto, tanto nos rendimentos quanto no ganho de capital, e tem conseguido aí trazer bastante atenção no balanceamento de uma carteira com infraestrutura, com ativos de longa duração, pouco risco de crédito, pouco risco de fluxo de caixa no longo prazo. Então, a gente aqui na XP tem sido um dos principais propulsores aqui desse mercado, e hoje a gente gostaria aqui de trazer essa discussão com alguns gestores que têm os fundos mais reconhecidos aqui hoje nesse mercado de infraestrutura, e a gente vai bater um papo aqui, falar um pouquinho aqui da visão para esse mercado. Então, eu queria apresentar aqui para vocês o Túlio Machado, Head de Infraestrutura da XP Asset, o Ralf Rosenberg, CIO da Perfin Asset, o José Guilherme Souza, sócio da 20 Partners e Head de Infraestrutura na 20, e também o Eduardo Klepax, Managing Director e Head de Infraestrutura da GTS. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, um pouco da estratégia, um pouco da casa de cada um de vocês, falar um pouquinho o que vocês estão enxergando nesse mercado, e daí para frente a gente vai batendo um papo aqui, falando um pouquinho mais no detalhe desse produto. Então, se a gente puder ir na sequência, primeiro, Túlio, por favor, fica à vontade aqui para começar. Obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite. Prazer falar com todos vocês também, Eduardo, Zé Guilherme, Ralf, a todos os nossos espectadores. Como o Guilherme já me introduziu, eu trabalho na Asset da XP, representando aqui a área de infraestrutura. A gente tem hoje 3 FIPs que a gente administra investimentos, principalmente na área do setor elétrico, e a gente também olha operações em outros setores de infraestrutura, todos aqueles que são permitidos principalmente na Lei 11.478, que é a lei que o Guilherme comentou, dos FIPs de infraestrutura, e acho que deixar os demais se apresentarem, falar um pouco de cada uma das estratégias, a gente começa a bater um papo e explicar um pouco para vocês sobre essa classe de ativos. Obrigado. Sou eu? Obrigado, Túlio. Ralf, por favor, você. Bom, aqui na Ralf, aqui na Perfin, a gente foca no setor elétrico, a gente tem por volta de 3,5 milhões de reais aqui alocado no setor elétrico, dividido entre transmissão, geração centralizada e geração distribuída. A gente atua desde a fase de concepção dos ativos, no desenvolvimento, Greenfield, até a parte de M&As em ativos prontos. Mais recentemente, a gente acabou até listando aí um fundo nosso aí de infraestrutura que chama Perfin 11, tem por volta de um valor de mercado de 1,5 bilhão, tem 6 concessões de infraestrutura. No total, aqui hoje, a gente tem sociedade por volta de 4 mil quilômetros de linha de transmissão. Estamos construindo aí por volta de 1,1 giga de geração centralizada entre eólico e solar. E também temos aí um investimento numa das maiores empresas de geração distribuída do Brasil, com 181 megapico em Minas Gerais. Obrigado, Ralf. Zé Guilherme, por favor. Bom, obrigado, Barbosa. Prazer, Ralf, Túlio, Eduardo, estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Bom, lá na 20, a infraestrutura é um dos pilares aqui dos investimentos que a gente faz no setor real da economia. Isso já é um histórico um pouco mais longo, desde o início dos anos 2000, quando a gente começou a fazer investimentos em infraestrutura através do setor elétrico. Quando ainda no Banco Pactual a gente comprou a Semar, né, que deu origem à Equatorial, uma história bastante rica aí de conhecimento e de aprendizados para a gente. Hoje vocês conhecem a Equatorial como uma corporation, né, com quase 25 bi de valor de mercado, uma história que começou numa mesa nossa no banco, comprando essa companhia num ambiente muito incerto e de muita complexidade. De lá para cá, a história vem evoluindo. Acho que a gente tem aí uma
uma atuação interessante a partir do ano passado, quando a gente começa a dar acesso aos investidores, pessoas físicas, a esses ativos que muito ao longo da história estavam muito mais talhados a investidores institucionais. E eu acho que esse movimento, com a implementação agora mais recente dos FIPs de infraestrutura, é capaz de dar uma alternativa a mais de investimento para as pessoas físicas. Num primeiro momento, os fundos mais com um perfil de risco menor, numa estratégia de renda, muito semelhante ao que existe no mercado imobiliário. Mas eu acho que com o passar do tempo e um maior aprendizado do mercado inteiro sobre o que são os ativos de infraestrutura e cada um dos seus segmentos, é possível imaginar que, em breve, essa classe de ativos de infraestrutura possa estar disponível para os investidores em geral, também com um viés mais de desenvolvimento, um viés mais de crescimento, como seriam, por exemplo, os fundos de private equity. Então, essas são as considerações iniciais e, ao longo da apresentação, aí, a gente vai conversando um pouco mais. Obrigado, Zé. Por favor, Eduardo, se puder falar um pouquinho também da GTS. Claro, perfeito. A gente começa aqui do debate. Perfeito. Obrigado pelo convite. Gostaria de mencionar, em primeiro, que a GTS é um private equity, uma gestora, que atua no mercado americano e brasileiro. É bem focada nessas geografias, iniciou na área de real estate e hospitalidade, é um dos principais players nesses dois mercados, e nos últimos anos diversificou na área de infraestrutura. E a nossa estratégia divide em dois grandes focos. O primeiro é na criação de uma plataforma com foco no desenvolvimento de projetos greenfields, são projetos verdes que precisam ser desenvolvidos, licenciados e construídos. Já temos na nossa carteira mais de 2,2 gigas em projetos sob controle, principalmente de fontes eólicas e solar. Em paralelo a essa estratégia, de uma forma segregada, estamos buscando também consolidar ativos operacionais que possuem algumas características específicas. Quais são elas? Alta previsibilidade de receita, que já tenha distribuição de dividendo, preferencialmente, baixo ou nenhum risco de construção. Então, a gente possui essas duas estratégias, o foco inicial é energia, mas, sem sombra de dúvidas, a ideia nossa é diversificar para outras tecnologias e outros setores e segmentos da área de infraestrutura. Obrigado, Eduardo. Eu gostaria de explorar um pouco mais alguns pontos que vocês falaram. Primeiro, com relação à estrutura de quem já tem um fundo listado hoje, eu queria aproveitar, começando pelo Ralf aqui, eu queria, Ralf, perguntar para você qual que é a tua estratégia de longo prazo aqui? É criar um fundo maior, apenas focado em energia? Como o José Guilherme, depois eu pedi para ele complementar, diversificar em outros segmentos da infraestrutura? Ou ficar só na energia, depois diversificar em geração e transmissão, ou ter um fundo misto? Ralf, se você puder, por favor, começar falando um pouquinho sobre essa estratégia, qual que é o teu plano de longo prazo? Acho que a gente pode, enfim, ir daí a conversa. Bom, especificamente falando da Perfin, a gente acredita em especialização, né? O futuro a Deus pertence, mas hoje o nosso foco é no setor elétrico. Enfim, a gente está estudando o setor de saneamento, mas por enquanto a gente tem um foco no setor elétrico, né? No fundo de listado em bolsa, que é o Perfin 11, ele é um fundo que hoje tem 6 concessões de transmissão de energia, todas em parceria com a Alupar, que é a maior empresa privada de transmissão da América Latina. A gente pretende, se tiverem oportunidades interessantes de aquisição de ativos aí só prontos, esse fundo só pode comprar ativo pronto. Tá? Se tiver oportunidades de aquisição de ativos prontos, de transmissão de energia, né? Que é um negócio extremamente resiliente, altamente pagador de dividendo, você consegue ter estruturas de alavancagem muito interessantes, consegue ter uma duration, né, um prazo de fluxo, né, da dívida maior do que o prazo de fluxo do próprio ativo em si, né, ou seja, acaba sendo uma benécia aqui na questão do investimento para o equity holder, né, para o investidor do equity dessas concessões. Se a gente identificar oportunidades interessantes, a gente vai estar fazendo potencialmente aqui aquisições dentro do escopo que já está dentro do próprio regulamento do fundo. Esse fundo ele também pode
buscar aquisição em ativos de geração centralizada, eólica ou solar apenas, tá? Já tem um retorno mínimo já previamente estipulado, também tem esse ativo pronto, ou seja, operacional, e também poderia eventualmente comprar um ativo de geração distribuída, mas aí tem um prêmio adicional e só solar, tá? Ou seja, então é um fundo totalmente no sentido aqui adaptado aqui à questão de ESG, né? Enfim, ele não pode investir em carvão, não pode investir em térmicas, etc. É só investimento em energias renováveis e linhas de transmissão. Grande parte dessas nossas linhas está escoando aí energia do Nordeste, energia limpa, né, renovável aí, do Nordeste. E a ideia nossa é crescer sim esse ativo se tiver oportunidades interessantes, tá? Esse fundo ele tem um alinhamento grande dos sócios da casa, né? Pelo regulamento, os sócios da casa têm que ter 3% pelo menos das cotas desse fundo. A gente não pode vender isso nunca, tá? E qualquer oferta adicional, os sócios da casa, inclusive, tem que acompanhar com pelo menos 3% das cotas. Então, se a gente fizer uma oferta de R$1 bilhão adicional, os sócios da casa vão ter que botar mais R$30 milhões ali nessa oferta. Acho que é um bom alinhamento aqui que a gente tem com os investidores e, diferentemente dos investidores que têm a liquidez para comprar e vender todo dia, nós não. Legal, Ralf. Aproveitar o gancho também e perguntar para o Zé Guilherme um pouco de qual que é a estratégia também do Fundo A20, né? A gente tem hoje um fundo de geração e transmissão, e você falou super bem no começo sobre verticalizar em outras frentes da infraestrutura, seja em rodovia, saneamento, outros setores que também abrangem aí esse tipo de instrumento aqui para a pessoa física, né? Então, Zé, se você pudesse falar um pouquinho do que é a estratégia de vocês, como vocês enxergam essa abrangência maior aqui dos setores, por favor. Tá bom. Bom, ano passado a gente fez o IPO do 20 Energia, www.20energia.com.br. É um fundo de renda, né? É um fundo que se propõe a comprar participações societárias em ativos de transmissão e geração de energia, já performados, né, já operacionais, com o intuito de prover renda. Então, hoje a gente tem 3 concessões operacionais já pagadoras de dividendos no fundo. A gente fez a primeira distribuição de dividendos do fundo em abril. É previsto uma outra distribuição agora em julho e uma outra distribuição esse ano ainda em outubro. Esse ano eram previstas 3 distribuições de dividendos, então a primeira já foi, as 2 estão vindo. Essa decisão da gente fazer um veículo de investimento, primeiro, focado no setor elétrico, segundo, com foco em renda, está muito alinhado com o que o mercado, na verdade, estava esperando, né? E tem apetite para esse tipo de risco. Encaixou bem a história dessa estratégia ser uma alternativa de investimento às alternativas tradicionais de investimento no setor imobiliário, muitos fundos realmente com perfil de renda. Então, os investidores realmente entenderam a estratégia e gostaram dessa perspectiva de renda, com alguns benefícios adicionais, como o Ralf e vocês falaram no início, né? Quer dizer, o veículo ele dá isenção de imposto de renda para a pessoa física, não só nos rendimentos, mas também no ganho de capital. É uma estrutura muito enxuta, então a gente consegue deter esses ativos com uma estrutura operacional muito enxuta. Nós detemos 100% o controle da maioria dos ativos que a gente tem. Então, nós operamos os ativos, fruto aí da experiência e do conhecimento que a gente conseguiu abarcar ao longo dos anos em que a gente controlou a Equatorial. Então, acho que o setor elétrico está bem endereçado por essa vertente, né? Eu entendo que o mercado vai aceitar ativos de infraestrutura em outros segmentos, no mercado de capitais, numa estrutura semelhante a essa da energia. O que falta para isso? Basicamente, do lado do ativo, faltam o número e a quantidade de opções, de alternativas de investimento que a gente tem no setor elétrico, né? O setor elétrico, realmente, no segmento de geração e transmissão, você tem muitos ativos potencialmente para trabalhar e, eventualmente, comprar participações societárias. Nos outros segmentos, nem tanto, né? Saneamento, acho que é uma história que está começando agora, a gente é muito otimista em relação ao setor para frente. Rodovias,
basicamente, as empresas listadas aí, poucos outros players detêm a grande maioria das rodovias concessionadas no Brasil, muito embora o governo tenha um plano ambicioso aí de trazer mais concessões para o setor privado, a gente gosta do setor, mas, de novo, são setores com características diferentes dessas que a gente vê no setor elétrico, né? Você tem, por exemplo, rodovia com grande risco de demanda, coisa que no setor elétrico você não tem. Você tem o setor rodoviário e do próprio saneamento com muito investimento a ser feito nos últimos anos, então eles não são tipicamente pagadores de dividendos, como são as transmissoras e as geradoras operacionais. Então, tudo isso é uma questão de, eu acho que, maturidade um pouco maior do mercado de capitais, para entender essas diferenças de risco existentes entre cada um dos segmentos e, assim, começar a aceitar determinados riscos adicionais para estar num veículo, nesse ou naquele setor, com uma característica interessante, esses veículos, né, a partir dos IPOs dos fundos que a gente tem feito. Os investidores têm a sua liquidez quando eles quiserem. Então, isso eu acho que traz uma perspectiva muito interessante para o setor de infraestrutura em geral, que os investidores não precisam ficar no lock-up de 5, 10 anos no investimento, como nós ficamos, né? A gente fica muito tempo, porque a gente acaba desenvolvendo, operando os ativos, os investidores não necessariamente precisam estar, eventualmente eles têm uma necessidade de liquidez dia seguinte, mês que vem, e podem vender suas cotas. Então, eu achei muito interessante esse entendimento que o mercado de capitais fez dessa estrutura, e eu acho que é um mercado que está só começando aí, Barbosa. Acho que vai vir bastante mais coisa aí para frente. Legal. E é legal, né, Zé, complementando um pouco aqui do seu discurso, que 100% alinhado com a gente aqui da XP, é a questão de democratizar o acesso de investimentos que antes eram reservados para público institucional ou público de private, para entrar num fundo, seja desenvolvimento, ou seja mesmo de renda e infraestrutura, e que a gente consegue hoje trazer para ticket de 50, 100 mil reais, então consegue fazer essa democratização da carteira das pessoas, dos investidores que a gente tem aqui na plataforma e tem outras plataformas também. Então, eu acho que isso cria também uma educação que é bastante importante aqui para o mercado de infraestrutura, que é um mercado historicamente carente por capital. Então, novos bolsos, novas estruturas, a gente acredita muito que vai ser um impulsionador aí para o futuro aí de novas empresas, de novas frentes aí de desenvolvimento, né? Queria aproveitar esse gancho e falar com o Túlio e perguntar um pouco para ele, que o Túlio tem também a estratégia de Greenfield, tem a estratégia de renda. E aí, Túlio, eu queria perguntar para você como é que você faz a análise aqui dos projetos, como é que é um pouco aqui da porta para dentro, aqui, como é que vocês identificam projetos, como é que é o trabalho que vocês fazem de análise, de aprovação. Então, se você pudesse, por favor, dividir um pouco aqui com a plateia aqui, essa tomada de decisão aqui, seria bacana, por favor. Claro, Guilherme. A gente aqui na Asset, a gente tem uma estratégia também voltada para a renda e estratégias voltadas para o desenvolvimento. Então, um dos primeiros FIPs listados da indústria, né, que foi feito em 2013, ele foi feito pela XP Asset. Mais recentemente, a gente lançou também o XPE11, que é um veículo que tem bastante foco também na área de transmissão e geração. A gente tem 2 empresas de transmissão e 2 empresas de geração solar, uma delas dentro do segmento de ambiente de contratação regulada e uma outra dentro do ambiente de geração distribuída, que nós investimos. Então, a gente tem bastante interesse e pretende fazer novas ofertas em cima desse veículo. É um veículo que a gente pretende crescer, o XPE, enquanto também temos estratégias mais voltadas para desenvolvimento, que são os projetos conhecidos aí como projetos Greenfield. Então, tanto possibilidade de entrar em leilões do setor elétrico ou demais setores de infraestrutura. Então, a gente tem uma cabeça olhando para os nossos veículos de diversificação. A gente procura o setor elétrico, pelas razões até que o Zé Guilherme comentou, né, é um setor que tem mais disponibilidade de ativos para compra, tanto transmissão quanto geração. Nos últimos anos, a gente acompanhou vários leilões, né, vários leilões de transmissão, vários leilões também organizados pelo Ministério de Minas e Energia para o setor de geração. Mas a gente também observa, acho que o crescimento e a maturidade de alguns outros subsetores, outros segmentos de infraestrutura, especialmente o setor de saneamento, né, que está aguardando a sanção presidencial para um novo marco regulatório. Então, expectativas aí de volumes de 600 bilhões de reais para os próximos 15 anos de investimento.
e alguns outros setores também que a gente acompanha, mas que realmente tem menos oportunidades, né? Eu diria que o setor de transporte e logística tem alguns subsetores dentro disso, né? Desde aeroportos até a parte de rodovias, a parte portuária. Então, a gente observa esses setores, obviamente que não são todos esses segmentos que a gente consegue encaixar numa estratégia de renda. A ideia de comprar ativos de renda são ativos que já têm uma previsibilidade de geração de caixa e uma maturidade, né? Então, os ativos não podem estar muito alavancados, eles já têm que estar pagando dividendos. O setor o setor de infraestrutura como um todo, né? Tem uma característica que os investimentos eles acessam muitas dívidas, então eles normalmente são muito alavancados. Tem uma conta mágica de normalmente 70-30, né? 70% de dívida e 30% de equity. Obviamente não é esse número, né? Sempre é o que o projeto cabe de endividamento. Então, aqui dentro da Asset, a gente olha bastante para o setor de uma forma de diversificação, até porque a gente vê algumas companhias hoje, inclusive que estão em alguns setores, né, tentando migrar e se diversificar. Então, companhias que têm exposição à geração, distribuição, transmissão, olhando saneamento, algumas companhias de concessões rodoviárias também buscando novas alternativas no setor de transmissão, no setor de saneamento. Nossa visão também é um pouco mais parecida com essa, de um conglomerado que tem ativos de infraestrutura de forma diversificada, até porque em algum momento pode ser que os retornos de algum setor em um determinado segmento estejam mais baixos, a gente consiga compensar com outros. Então, a nossa visão é de longo prazo. Esses investimentos, eles necessariamente são de super longo prazo, são concessões de 30 anos, mas sempre buscando, obviamente, para cada uma das estratégias, se for uma estratégia de renda, ativos maduros, obviamente com retornos um pouco menores. Se for uma estratégia de desenvolvimento, a gente toma mais risco, obviamente também a gente exige mais retorno. E acho que numa breve descrição aqui em relação à nossa asset, a nossa estratégia é isso. Legal, Túlio, obrigado. E queria aproveitar do Eduardo aqui, que trabalha com numa gestora internacional, e eu queria perguntar para ele como é que tem sido as conversas aí com os investidores estrangeiros, se você enxerga esse tipo de instrumento também servindo como uma plataforma para investimento de fora, junto com hoje a pessoa física e eventualmente também o institucional. Então, Eduardo, se você pudesse passar um pouquinho para a gente aí, como é que foram as conversas com investidores estrangeiros, e como é que tem sido o apetite deles, não apenas para esse tipo de instrumento, mas também para o setor de infraestrutura, por favor? Perfeito. Bom, primeiro, o setor de infraestrutura é muito resiliente em momentos de crise. Então, você vê um discurso muito alinhado do próprio governo, quando ele fala em retomada econômica através da infraestrutura, porque você sempre vai precisar crescer a matriz energética, é natural isso. Então, quando você tem uma perspectiva de crescimento de PIB, o efeito é muito grande no consumo. Então, você tem que estar muitos anos na frente, não adianta você olhar só na questão de hoje. E é um setor, né, o investidor estrangeiro vê o Brasil com uma vantagem. Primeiro, escala. Só para vocês terem uma ideia, o mercado elétrico brasileiro, que a gente está falando tanto, ele é praticamente maior do que todos os outros países da América Latina, incluindo o México. Então, é o principal mercado da América Latina, como a gente chama. É um mercado que tem escala. A regulação é muito confiável, é muito segura. A gente teve alguns tropeços, é normal que ocorra, mas o investidor sabe que aqui é um país que honra contrato. Existe um histórico de leilões desde 2009 no setor elétrico, que isso tem diminuído e aumentado a contratação bilateral entre geradores e consumidores, como até o Túlio estava mencionando antes também um pouco nisso, que é o mercado livre de energia. Então, o investidor estrangeiro olha hoje o Brasil e continua olhando como um dos principais mercados para diversificar. Existem desafios, obviamente. Eu acho que a questão cambial é um dos temas principais na agenda do investidor estrangeiro quando ele olha o Brasil, porque a gente tem uma variação cambial muito forte e essa previsibilidade é difícil, né? Acho que ninguém consegue ter essa mágica. Mas, como eu estava dizendo, é um setor que cresce muito. Só para vocês terem uma ideia, a eólica solar hoje representa 10% da matriz energética. Em até 2029, será 20% da matriz. E quando você vê o crescimento das fontes, mais de 55% vem através dessas renováveis. Então, o investidor vê, olha, é um mercado consolidado, as tecnologias também estão mais consolidadas. Você hoje tem questões de painéis solares com maior eficiência, durabilidade,
e eficiência operacional também. A eólica também evoluiu muito. Então, o investidor acaba olhando o Brasil como um país que tem ventos fortes e constantes, muita irradiação, terras com um custo bem baixo, a transmissão chegando na geração. Então, a gente começa a ter hoje uma expansão de transmissão que contribui muito para a expansão do parque gerador. E essa questão que retorno, o Brasil ainda dá um retorno interessante. É um mercado competitivo, então isso é um excelente sinal que os investidores, tanto locais como estrangeiros, olham. E eu acho que em diversos veículos você consegue combinar muito bem o investidor estrangeiro junto com o investidor local e continuar com o crescimento, enfim, das plataformas e dos projetos. Legal, Eduardo, obrigado. E eu queria voltar para você também, e falando um pouco aqui, como é que você enxerga as estratégias aqui de crescimento dos fundos? Ou seja, você tem uma vertente Greenfield, né, como a gente comentou, mas na estratégia de renda, como é que você enxerga esse crescimento? Um crescimento de ativos majoritários ou minoritário com um acionista de referência? Como é que você enxerga aí, por onde você acha que vai crescer, principalmente essa parte dos FIP de infraestrutura de renda, na sua visão? Eu vejo que a grande vantagem, né, esse produto FIP é interessante porque você traz uma possibilidade muito grande nos processos de M&A, de compra e venda de ativos, porque você precisa ter uma governança relevante, mas isso não significa que você precisa ser o único investidor. Então, você pode ter sociedades com grupos, muitas vezes são grupos que são até bem técnicos e operacionais, o que é interessante para o investidor, porque ele tem um sócio com viés um pouco mais financeiro, que mesmo assim mantém uma estrutura técnica, mas um sócio operador. Então, essa é uma das vertentes que a gente vê no mercado que isso ocorre bastante. E, ao mesmo tempo, outra forma de crescimento é através de grupos que também conseguem criar na sua própria gestora uma musculatura maior técnica e também pegando toda essa experiência que todo mundo que acaba atuando muitos anos no setor tem, que é a diligência do ativo, a questão dos estudos, das questões de compliance e também operacional, porque não adianta você desenvolver se você não operar bem. Se é um produto de renda, você tem que manter uma estrutura muito sólida operacional, são ativos da economia real, não é um ativo puramente financeiro, então você precisa manter uma excelência operacional nas questões de manutenção, trocas de peças, equipamentos, as questões regulatórias, a estratégia de negociação da energia. Então, você precisa ter uma estrutura muito bem feita para poder entregar o que você está prometendo nas suas ofertas. Então, você precisa ter muito bem estruturado a gestora, muito bem estruturado a questão operacional do dia a dia dos projetos. E acho que a grande vantagem, como eu estava dizendo antes, é que aqui não existe uma equação mágica. Então, você consegue adaptar, você consegue ter investimentos com 100%, investimentos que você tem uma participação mais minoritária, e diversificar também a tecnologia. Então, tem uma complementariedade muito forte, por exemplo, entre solar e eólica. Por exemplo, a solar, obviamente, gera mais durante o dia. E a eólica, o Brasil tem uma característica que é uma geração mais noturna. Então, você consegue criar carteiras específicas e bem adequadas e balanceadas nesse sentido. Legal, Eduardo, obrigado. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para o Ralph. O Ralph, a Perfin é hoje uma das principais gestoras também de public equities, né, de papéis negociados em bolsa com maior liquidez, e também agora é uma das principais gestoras de infraestrutura de fundos listados. Como é que você enxerga esses fundos de infra atingindo uma liquidez similar com papéis negociados em bolsa, trazendo investidores institucionais e uma gama maior aí de potenciais compradores para as emissões? Bom, tem aquela regra de bolso, né, de 0,5% do float, que em teoria é o que deveria negociar, né? Acho que tem algumas diferenças aqui. Então, você pega o nosso fundo, por exemplo, né, o valor de mercado de 1,5 bilhão, tira 3% que são sócios que não podem negociar, pode 1,4 bilhão e alto, tá? 0,5% disso, a gente deveria ter uma negociação aí, faixa de 7 milhões, alguma coisa nessa linha, tá?
A gente hoje tem uma negociação, acho que se não me engano, 3 milhões e meio. Acho que muito disso, porque o perfil do investidor que compra, né, esse tipo de fundo, ele compra diferentemente de uma ação, você tem fundos, tem investidor pessoa física, tem investidor estrangeiro e tal. Aqui, por enquanto, você ainda está muito concentrado no investidor pessoa física. E esse cara tende a comprar isso daqui como um produto de renda, né? E carregar isso daqui, até porque tem que ser um investidor qualificado, por ser FIP, né? Então, você também tem que segmentar um pouco ainda esse nível, né? Então, consequentemente, ele tende a ter um trade menor do que, obviamente, uma empresa de capital aberto, uma ação de um setor elétrico, por exemplo, tá? Só que eu acho que conforme isso aqui é um negócio muito novo ainda, né? Acho que assim como os fundos imobiliários, acho que a 20 tem bastante fundo imobiliário aí, pode estar falando a própria XP, acho que também tem aí bastante fundo imobiliário. Acho que no começo também foi um negócio que foi ganhando tração, tá? Eu entendo que o fundo, esse tipo de fundo, e aí eu não vou fazer aqui juízo de valor, ele tem uma previsibilidade tão boa, né, em alguns casos tão boa quanto o fundo imobiliário, às vezes melhor, às vezes pior, enfim, que ele tende a atrair um percentual desse fluxo, ou até um fluxo marginal, e aí acho que a negociabilidade disso vai aumentar. Em relação aos fundos de ação ou investidores institucionais, o nosso fundo ele é adaptado para investidores institucionais, que seriam as fundações, tá? Além disso, quando a gente estava fazendo o IPO, a gente foi procurado por um dos grandes investidores que a gente tinha. Ele, inclusive, é um gestor grande de um fundo de multimercado muito grande aqui de São Paulo. E aí, na conversa, ele falou, eu tenho interesse em entrar, mas é uma questão de yield, né? Que para caber no portfólio dele, precisava ter um yield X. Aí eu falei assim, mas nesse yield aí eu também não venho. Ele falou, não, eu como cotista também não venderia, mas só estou falando que nesse yield eu compraria. Tá? Aqui já ancoraria aqui, porque para ele, na cabeça dele, o ponto principal que mais me chamou a atenção é uma coisa óbvia, mas para a gente é menos, assim, eu nunca tinha parado, na verdade, para parar para pensar, é que a liquidez, esse negócio, ele vai ter muito mais liquidez, você vai ter menos spread do que você tem numa debênture de infraestrutura. Então, quando ele comparava, dado o perfil, né, que eu acho que é o que todo mundo colocou antes aqui, todos os outros participantes, colocaram muito bem. A questão de você estar no setor de energia, com a previsibilidade, né, no setor de geração e transmissão principalmente, ele acaba se assimilando, apesar de ser subordinado à dívida, né, ele tem uma previsibilidade muito grande na questão de fluxo de caixa, dos dividendos, como o Zé Guilherme colocou, pagar dividendo tanto. Você consegue ter esse tipo de previsibilidade uma vez com o ativo entrar em operação. Então, quando o cara olha e se compara com a debênture, ele fala assim, bom, como esse ativo é listado em bolsa, eu vou ter todo um escrutínio muito maior e eu vou ter uma liquidez muito melhor porque eu tenho uma debênture de infra que eu sou squeezado pelo banco na entrada, na saída, enfim. Estou até coletinho da XP, coletinho, hein? Enfim. Então, acho que isso faz uma diferença relevante quando você olha sobre esse aspecto. Tá? Eu acho que vai fazer com que você consiga trazer mais liquidez, mas eu acho que é uma curva ascendente. Além disso, por exemplo, do nosso lado, a gente tende a trabalhar sempre com parceiros estratégicos, porque a gente entrou no setor de infra em 2016 em parcerias. Eu acho que aqui também não tem modelo certo ou errado. Tem um modelo que você se adapta e que você acha que você consegue minimizar mais riscos, tá? E eu acho que cada um trabalha, e eu acho que todos aqui trabalham muito bem nos seus respectivos modelos. Mas a gente tem parcerias com a Lupar, tem parceria com a Casa dos Ventos, são os players de referência nos seus respectivos setores de atuação, né? Geração, transmissão. E quando a gente olha outros projetos, eu prefiro dividir riscos, né? Dividir eventualmente upside, mas diminuir risco. Então, quando eu faço depois para carregar esses ativos, como se for ter muito provavelmente um parceiro estratégico, pode até ser que tenha um projeto, a gente até tem projetos que a gente toca sozinho, mas idealmente, como eu tenho esses parceiros estratégicos, a confiabilidade, a tranquilidade do investidor de saber, olha, tem sempre um estratégico também ajudando aqui e acompanhando, alguns deles até de capital aberto, também acho que traz essa confiabilidade maior e vira uma proxy de fato para o investidor de uma ação, mas com
uma yield, né? Nos Estados Unidos é muito comum, mas aqui no Brasil acho que ainda vai ganhar um espaço. Perfeito, Ralf. Estamos chegando aqui ao final, queria agradecer a todos vocês, temos mais 4 minutos, queria fazer uma pergunta aqui para o Túlio e para o Zé Guilherme, se puderem responder um pouquinho mais rápido aqui pelo tempo, que é com relação ao bolso que o Ralf comentou agora, mas que a gente não tem visto participar ainda, que são os fundos de pensão, né, que tem um passivo bastante grande, que se adequa bem a esse instrumento, né, um passivo de longo prazo, que busca uma rentabilidade acima aí do que o título público e uma confiabilidade grande aí de resultado. Então, Zé e Túlio, se vocês puderem rapidamente falar sobre isso, e aí a gente já vai agradecer a todos aqui pela presença e encerrar aqui a conversa. Tá bom, eu já começo agradecendo, então, a oportunidade, Barbosa, e um prazer aí estar no painel com Ralf, Eduardo e Túlio. E a minha resposta para isso, Barbosa, assim, eu tô muito preocupado com isso, tá? É uma pena, de fato, as fundações estarem hoje basicamente restritas a investir nos fundos de investimento em participações, nos FIPs. Acabaram demonizando um veículo de investimento por decisões de investimento erradas no passado. Mataram o mensageiro por conta da mensagem. E é uma pena, porque é um momento em que o Brasil tem uma escassez de capital grande, muito ativo, muito interessante para investir. Eles seriam candidatos óbvios para terem participação nesses ativos, dadas as características de previsibilidade, longevidade, e eles estão fora do mercado. Então, é uma pena. E aí, de novo, eu faço aqui, tem que chamar realmente a atenção, aí, uma chacoalhada na SUSEP, na Previc, para realmente reverem, eu acho, as suas posições, porque é uma pena para o participante das fundações, que está ficando alijado desse processo. Então, essa é a nossa visão. A gente acha que eles são investidores de altíssima qualidade, as fundações, e o mercado precisa deles. Então, eu acho que é uma questão só de se trabalhar o veículo, né? Tem que ter regras, etc., trabalhar o veículo, mas não alijá-los do processo, porque o mercado precisa desse tipo de investidor, tanto quanto precisa do mercado de capitais. Perfeito, obrigado, Zé. Túlio, se puder também comentar e dar as palavras finais, por favor, estamos chegando aqui no final da conversa. Claro, obrigado mais uma vez, Barbosa, pelo convite, a Expert, os demais participantes, Ralf, Zé Guilherme e Eduardo. Concordo com o Zé, eu acho que, infelizmente, o passado, né, principalmente operações envolvendo escândalos, né, Greenfield, etc., afastaram alguns fundos de pensão, fundações dos FIPs, mas eu acho que é uma tendência que eles vão ter que mudar de ideia, até pelo cenário de juros muito baixos, a renda fixa realmente não vai ajudá-los nas metas atuariais, então eu acredito que em breve essas fundações, fundos de pensão RPPS em geral, vão voltar, vão ter que aprovar dentro dos comitês e obviamente que esse dinheiro é muito bem-vindo, é um dinheiro de qualidade, longo prazo, então a gente espera com bastante ansiedade aí que eles consigam nos ajudar nessa empreitada de infraestrutura. Obrigado, pessoal. Valeu, Túlio, obrigado. Queria de novo agradecê-los em nome da XP, tivemos aí mais de 2.000 pessoas de média durante a transmissão, vai continuar online aqui no nosso canal para quem puder ver depois e quem puder assistir a apresentação, mas de novo agradeço o Túlio, agradeço o Zé Guilherme, agradeço o Ralf, agradeço o Eduardo aqui pela presença e vamos continuar aqui ligado aqui na Expert. Obrigado a todos, pessoal, um abraço. Obrigado.